Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje traremos para vocês a temporada 2023 do nosso programa Segundou com o Enem. No total então serão ao todo aí 10 vídeos, em torno aí de 10 semanas, né, nas segundas-feiras, sempre às 17 horas, né, trazendo então para vocês aí algumas questões do que foi de algumas provas do Enem anteriores, tá? Isso serve também de preparação para o Enem deste ano de 2023, tá certo? Então vamos à nossa aula de hoje, lembrando então sempre de vocês curtirem, aí comentar, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Meu nome é William Pessoa e vamos então à nossa aula de hoje. Lembrando então que são 4 questões, né? Cada vídeo então terá 4 questões, no total então de 40, né? Já que serão aí 10 aulas, tá certo? Então vamos a elas. Então pessoal, vamos lá. Na questão então de número 70, né? Que foi da prova do Enem, questão da prova amarela, tá? Lembrando que eu vou sempre então pegar aqui a resolução então dos cadernos amarelos, tá? Então na questão 170 diz o seguinte, né? Lembrando que essa prova então foi de 2018. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual será desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. E, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Então, vamos lá. Ele quer saber aqui, ó, a altura deste cilindro, tá? Então, nós já temos aqui o raio, né, que é igual a 6 sobre π. Então, nós já temos aqui o nosso raio, que é 6 sobre π centímetros, né? Nós temos o nosso ângulo, que ele informa ali que é 30 graus, tá? E, então, para a gente descobrir isso, então nós temos que achar primeiro aqui o comprimento da circunferência, né? Que é esse lado aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, nós temos que descobrir esse comprimento aqui, que vai ser igual a C igual a 2πr, tá? Então, fazendo C igual a 2πr, então vai ser 2 vezes 6π vezes π, tá? Então, cortando aqui, eu vou ter 12 centímetros de comprimento da circunferência, tá? Porém, ele enrola aqui quantas vezes, né? Então, vamos lá. Ele vai enrolar neste cilindro 1, 2, 3, 4, 5. E aqui metade de um e metade do outro, totalizando, então, 6 vezes, tá, pessoal? Então, ele vai enrolar 6 vezes. Então, pegando esse 12 e multiplicando por 6, então vai ser 12 vezes 6 igual a 72 centímetros, né? E aí, para a gente descobrir a nossa altura, o que a gente vai ter que utilizar aqui nesse caso, né? Nós vamos utilizar aqui o nosso valor da tangente, né? Tangente de 30 graus. E quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 vai ser quem? Raiz de 3 sobre 3 igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 72, né? Pela multiplicação da quantidade de vezes ali. Multiplicando e cruzado, eu vou ter 3 cateto oposto igual a 72 raiz de 3, certo? Então, nosso cateto oposto vai ser 72 divididos por 3, raiz de 3,
Portanto, o nosso cateto oposto vai ser 24 raiz de 3 centímetros, né? Que vai ser, então, o valor da nossa altura. Então, nosso gabarito aqui, nesta prova aqui amarelo, então, é o nosso item B, 24 raiz de 3 centímetros, tá? Seguindo para a próxima questão, aí questão de número 158. Lembrando, então, que foi da prova de 2018, caderno amarelo. Diz o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo, reto, retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas, né, como mostra aqui as dimensões. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então, ele quer que a caixa seja fechada, que possam então ser fechadas, né? Então, nós temos aqui as dimensões do cilindro, né, dessas caixas. Então, onde diz o diâmetro igual a 4 e 6 de altura, certo? O que muitos fazem por aí é pegar e dividir tudo isso aqui por 2, né? No caso aqui, poderia fazer isso aqui, dividir por 2, dividir por 2, né? E aqui dividir por 6, tá? Só que eu vou fazer de uma outra maneira. Vou fazer aqui de uma outra maneira que ninguém fez, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Vamos resolver aqui calculando os seus volumes, né? Nós sabemos que o volume do cilindro, então vai ser quem? Vai ser a área da base vezes a sua altura. Então a área da base do cilindro aqui vai ser quem? Vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então vai ser, admitindo que eu vou admitir então aqui que π igual a 3, né? Para a gente fazer o cálculo aproximado aqui. Então, o nosso volume do cilindro vai ser 3 vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 6. Então, aqui vou ter 72 centímetros cúbicos, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de cada caixa. Então, calculando o volume de cada caixa, para a caixa 1, né, que é apenas multiplicar cada elemento, né? Então, vou multiplicar aqui, então multiplicando aqui, aqui, né, fazendo a multiplicação de cada um. Então, vamos ter assim, ó, o volume 1 né, V1. Então, eu vou ter 8 vezes 8 vezes 40. Eu vou ter aqui, então, 2.560. O V2, eu vou ter 8 vezes 20 vezes 14. Então, o V2, eu vou ter 2.240. O volume 3 vai ser 18 vezes 5 vezes 35. Então, o V3 aqui vai ser de 3.150. O V4 aqui, então, vai ser 20
vezes 12 vezes 12, que vai dar então 2.880. E o volume 5 da caixa 5, vou ter 24 vezes 8 vezes 14, igual a 2.688, tá? E aí, como ele quer que a caixa seja fechada, né? Que a caixa seja fechada, eu vou dividir então pelo volume de 72 centímetros cúbicos que foi dado pelo cilindro. E o meu valor exato da divisão, então será a caixa escolhida, certo? Então, dividindo aqui tudo por 72, no primeiro aqui eu vou ter 35,55, né? Por aí vai. No segundo eu vou ter 31,11, vai por aí. No terceiro eu vou ter 43,75. No quarto eu vou ter 40. E aqui no quinto eu vou ter 37,33 e por aí vai. Então, o único valor que deu exato na divisão foi esta caixa aqui de número 4. Então, é o nosso item D. Então, a nossa caixa a ser escolhida vai ser então a caixa de número 4, já que ele quer que a caixa então fique fechada, né? Ele não disse quantas quantidade de latas, né? Ele pediu para que seja armazenada, ele só quer que seja fechada. Então, o valor exato, então, é o que dá a caixa então a ser fechada, tá, pessoal? Então, se você fez diferente nessa questão, ou se você pensou algo diferente, deixa aí no comentário. Vamos então para a questão da terceira questão de hoje, né? Diz o seguinte: essa questão então foi número 159, lembrando que é do caderno amarelo. Diz: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina em numa fazenda em zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste então será colocado a 80 metros da praça e o segundo a 100 metros e o terceiro a 120, assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar, né? Nós temos aqui então a nossa praça, né? Aqui nós temos aqui a praça, né? Aqui nós temos então a rua e aqui a zona rural. Né? O primeiro poste então vai ser colocado a 80 metros e o último a 1.380, né? Distanciando 20 em 20. Né? Esse distanciamento de 20 em 20 metros, o que lembra pra gente aqui? Não lembra uma PA? Né? Uma PA que é uma progressão aritmética? Então vamos lá, ó. Vamos pensar aqui, 80, 100, 120, até chegar a 1.380, certo? Então isso lembra uma PA, olha que legal. Onde nós temos o A1 sendo igual a 80, o AN, que a gente não sabe, igual a 1.380, o nosso R, que é a razão, igual a 20,
né? Então a gente quer saber o nosso valor de N, né? Para saber quantos postes serão colocados aí, né? Ao longo desse caminho. Então, para saber o valor de N, nós temos que utilizar aqui o nosso termo geral, né? Então, nosso termo geral da PA vai ser AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. Então, nosso AN é 1380 igual ao A1, que é igual a 80, mais N, que a gente quer, menos 1, vezes o R, que é 20. Então, 1380 igual a 80 mais, passando 20 para dentro do parênteses aqui, né? Então, vai ser 20N menos 20. Então, 1380 vai ser igual a 20N, 80 menos 20, mais 60. Passando, então, 60 para o outro lado, vou ter 20N, 1380 menos 60. 20N igual a 1320, certo? Portanto, deixa eu fazer aqui, o nosso N vai ser igual a 13 vezes 20, 1320 sobre 20. Então, nosso N aqui vai dar 66. Então, eu tenho 66 intervalos de 80 até 1380. E para saber quanto será gasto, eu vou multiplicar por este valor que foi dado aqui pelo problema, né? Por 8.000. Então, deixa eu botar aqui. Então, nosso N então, vai ser 66 vezes 8.000. Então, nosso valor a ser gasto vai ser, então, de 528 mil reais na colocação, então, desses postes. Então, nosso gabarito aqui é o item C. Tá certo? Vamos, então, para a nossa última questão de hoje, né, do nosso primeiro episódio aí, então, do nosso segundo com Enem, né, de total de 10. Aí estão na tela para vocês da prova de 2018, né, caderno amarelo. Diz: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos, as frequentes acidentes, né, de trabalhos ocorridos, fez pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão aqui nesse quadro. Aqui, né? O quadro está aqui. E a medida do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria é... Então, ele quer saber a média, né? Então, ele quer saber a média e nós temos aqui o total de 100 funcionários, né? Então, nós temos aqui ó, o quadro de número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores, né? Totalizando 100. E o que isso lembra pra gente, né? Esse quadrinho aí. Esse quadrinho, então, lembra pra gente uma média. A gente vai fazer, então, que nesse caso é uma média ponderada, certo? Onde a gente vai pegar, então, multiplicar cada trabalhador pela quantidade de acidentes sofridos. E aí a gente vai fazer a soma e dividir pelo total de funcionários, né? Que foi caso 100. Então, fazendo a multiplicação. Então, vamos lá aqui, deixa eu mudar aqui. Então, pegando aqui, ó, multiplicando com esse, né? A gente vai multiplicar aqui cada item, tá? Então, 50 vezes 0, então eu vou ter 0. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Tá? Então, vamos multiplicar cada um ali primeiro. Então, vamos lá. 50 vezes 0, então eu vou ter 0. 17 vezes 1, 17.
15 vezes 2, 30. 10 vezes 3, 30. 6 vezes 4, 24. E 2 vezes 5, 10, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo, né? Somando tudo aqui, vai nos dar então o valor de 111. Então a nossa média vai ser então 111 sobre 100. 111 sobre 100 vai dar então 1,11. Então, 1,11. Nosso gabarito aqui então é o item D. Tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Nos vemos então na próxima semana com o episódio então com o vídeo então de número 2 do nosso programa Segundou com o Enem, em preparação então para o Enem de 2023. Lembrando sempre, é claro, de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, tá? Então fiquem ligados para mais vídeos.